Efésios, capítulo 6, do verso 16 e o verso 17. Assim diz o texto sagrado: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oremos. Obrigado, ó Senhor, por termos acesso à tua bendita palavra. Obrigado, ó Senhor, por termos o teu Espírito Santo que abre o nosso entendimento e nos auxilia para compreendermos as verdades que estão aqui contidas. Eu suplico que eu seja tão somente um instrumento nas tuas mãos, um vaso de barro, para elucidar esse texto, para que a tua igreja seja aqui edificada. Eu suplico que a tua igreja tenha o discernimento do teu Espírito Santo, para reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por aceitar, irmãos. Pois bem, nós vemos aqui que esse texto, então, ele faz parte de um contexto que ele se inicia a partir do verso 10, onde Paulo, ele nos mostra que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. No verso 11, ele nos mostra que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Por mais que essa armadura fora nos dada, nos fora concedida por Deus, há necessidade de nós tomarmos posse dela. Então somos nós que temos que estar nos revestindo dessa armadura. O motivo pelo qual nós temos que usar essa armadura, ele diz aqui no verso 12, por causa de uma luta que ela é travada. E essa luta é travada contra principado, contra potestade, contra hostes espirituais da maldade. E essa luta, ela é travada nas regiões celestiais. Diante disso, ele reforça aqui no verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele já havia dito que nós temos que nos revestir dela, e aqui ele reforça que somos nós que temos que tomar posse, somos nós que temos que nos revestir. Deus, ele nos outorga, Deus, ele nos dá essa armadura, mas nós que temos que tomar posse dela. Ele mostra os motivos para nós usarmos essa armadura. Ele diz no verso 13: tomai toda a armadura de Deus, esse é o motivo, para que possais resistir no dia mau. Nós explicamos isso, que o dia mau é referente ao maligno, que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Existe então um maligno que está nos espreitando e querendo nos fazer com que caiamos em pecado. Mas ao termos então esta armadura, nós iremos poder resistir a ele e ficar firmes. Ele diz agora no verso 14: estais pois firmes. E ele diz, ele passa a mostrar quais são essas armaduras. A armadura aqui, ela é composta por 6 itens, e nós vimos que esses 6 itens, elas podem ser divididas em 2 partes. Do verso 14 ao verso 15, ele fala sobre a verdade, a justiça e a pregação. E do verso 16, do verso 17, a segunda parte, a que nós vamos falar hoje, ela fala sobre a fé, a salvação e a palavra de Deus. Então o primeiro item, ele mostra que é a verdade. Esse é o primeiro item que faz parte dessa armadura. Essa verdade se refere à palavra de Deus, às escrituras sagradas, a verdade em relação à doutrina no qual nós recebemos, como também a verdade moral, a verdade de integridade. Para nós vencermos então o inimigo e ficarmos firmes, nós temos que ter esta verdade, a verdade enquanto doutrina, a verdade enquanto palavra de Deus que nos foi dada, e também quanto a verdade em termos de caráter. O segundo item dessa armadura é a nossa justiça.
E nós falamos então na semana passada que se refere ao fato de nós termos sido justos diante de Deus. Nós fomos justificados por Ele. E também nós temos que ter uma justiça em termos de integridade, em termos de sinceridade para com as pessoas. Temos que reconhecer que diante de Deus, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados. Nós não somos mais inimigos de Deus, fomos reconciliados por Ele através do seu sangue. Então nós somos justos, e por sermos justos, nós também praticamos a justiça. Esse é o segundo item dessa armadura, e é dessa forma que nós permanecemos firmes, e é dessa forma que nós derrotamos o inimigo. E o terceiro item, nós falamos aqui, que é a pregação do Evangelho. Paulo, ele nos exorta tanto a nós termos condições de levar alguém a Cristo através da pregação, de uma forma lúcida, explicarmos o plano de salvação para que alguém se achegue a Jesus Cristo. É nisso que Paulo ele diz aqui, para que nós tenhamos os nossos pés calçados com a preparação do Evangelho. É essa condição de, através das Escrituras Sagradas, você levar alguém a Cristo, o plano de salvação, respaldado nas Escrituras Sagradas. É importante quando você diz para alguém que Jesus o ama, é importante que você dê um folheto para a pessoa, mas o que Paulo nos exorta é que nós tenhamos condições de levar alguém a Cristo, mostrando através das Escrituras Sagradas o caminho para a salvação. E preparar ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, é esse preparo, como também é o amor pelas almas perdidas. Não basta nós termos o conhecimento, temos que também se dispor a falar de Jesus para as pessoas. Este é o terceiro item, o terceiro item que faz parte da armadura. Agora, aqui no verso 16, ele fala então sobre o quarto item. Vamos aqui no verso 16. Ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé. Este é o quarto item da armadura. O escudo no qual Paulo aqui ele se refere, tendo então como base os soldados romanos. Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Efésios, ele estava aprisionado em cadeias, e havia ali soldados romanos que estavam junto dele, e ele então, colocando como base, como pano de fundo, a armadura dos soldados, ele trouxe para nós, ele espiritualizou, ele trouxe esse símbolo para que através dele pudéssemos ver qual é a armadura espiritual. Então, a armadura desse soldado romano era um escudo, um escudo largo, retangular, medindo 1,20 m por 75 centímetros, e cobria então o corpo inteiro do soldado. Quando Paulo ele diz aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, ele está dizendo sobretudo, ou acima de tudo. É como que ele estivesse mostrando que a fé é o item mais importante em relação aos demais. Acima de tudo, ou sobretudo, é para que nós devemos dar atenção a este item. Sobretudo, em relação a todos os demais, o que está acima dos outros, sobretudo, temos aqui o escudo da fé. O escudo da fé, ele é importante aos olhos de Paulo, porque é através dele que nós devemos apagar todos os dardos inflamados do diabo. A fé, ela é a chave para abrirmos tudo que nos é concedido por Deus. Efésios, capítulo 1, do verso 17 ao verso 23, diz: para que o Deus
de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Essa oração de Paulo, no capítulo 1, ele então nos ora, ele ora para que nós venhamos entender qual é a sobreexcelência, grandeza do poder de nós sobre nós, o poder de Deus sobre nós. E se nós nos atentarmos aqui para o verso 19, ele mostra que a chave para recebermos, para obtermos todo esse poder sobre as nossas vidas, é sobre nós, os que cremos. Olha aqui o verso 19, ele diz: e qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, para que os nossos olhos sejam iluminados, para que o poder de Deus recaia sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser um instrumento na mão de Deus. Há necessidade da fé. A fé, ela é a base para que nós venhamos receber de Deus tudo que nos é concedido. Por isso é que Paulo, ele aqui no verso 16, ele diz, Efésios 6, verso 16, tomando sobre tudo, ou acima de tudo, você tem que tomar posse, você tem que se revestir, acima das demais itens, sobretudo a importância sobre o escudo da fé. A fé é a vitória que vence o mundo. 1 João, capítulo 5, o verso 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É com a fé que nós podemos apagar todos os dardos inflamados do diabo. O diabo que está ao nosso derredor, bramando como leão, nos espreitando para que venhamos cair, mas com o escudo da fé nós podemos apagar todos os dardos inflamados do diabo. Sem a fé nós não podemos agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, o verso 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós temos que crer que Deus nos galardoa, que Deus ele nos proporciona essas armas, e nós temos que nos revestir dela, nós temos que tomar posse, mas para que isso ocorra é através da fé. A fé é o quarto item dessa armadura, que sobressai, que está acima das demais, sobre tudo, ou acima de tudo, que nós possamos ter o escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Entenda, o diabo, ele é ardiloso, e Paulo, falando aos Coríntios, ele nos diz para nós não ignorarmos os seus ardis. Ele é sorrateiro, ele é maligno, ele quer se levantar contra os filhos de Deus, assim como ele se levantou contra o próprio Deus encarnado em Jesus Cristo. Ele também quer se levantar contra os filhos de Deus. Como eu disse, não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Então, como o diabo ele não pode atingir a Deus, ele tenta atingir os filhos de Deus, para que
ele venha acusá-lo diante de Deus, para que venham então colocar-se diante de Deus e dizer: olha, não é este que tu tens abençoado, não é este que tu tens alcançado com a tua graça, tu morreste por ele, olha o que ele tem feito. Então ele quer fazer com que nós caiamos em pecado, para ter com que possa afrontar a Deus, nos acusando então de dia e de noite. É o que João fala em Apocalipse. Os dardos inflamados do diabo, eles são múltiplos, eles são muitos. Nós vamos listar aqui alguns, mas essa lista ela não é completa, porque existem muitas outras formas do diabo lançar dardos contra a igreja. Mas vamos citar alguns símbolos, alguns exemplos dos dardos inflamados do diabo. O primeiro poderia ser as acusações maliciosas que inflamam a nossa consciência. É ele então querendo nos acusar de alguma coisa, ele querendo se levantar contra o Filho de Deus, querendo então fazer acusações maliciosas para que isso possa afetar as nossas consciências e acharmos que nós não podemos estar na presença de Deus, acharmos que nós não podemos estar orando, ou que nós não podemos receber da graça ou das bênçãos de Deus. São acusações que ele então lança em nossas mentes. É um dos dados que ele pode lançar, mas pela fé nós então apagamos todos esses dardos inflamados do diabo. Conta-se que quando Lutero ele estava traduzindo a Bíblia do original, do grego, do hebraico para o alemão, conta-se que ele teve um sonho, uma visão, e nisso o diabo estava fazendo acusações contra ele, para que ele não continuasse ali a tradução, e começou a citar vários pecados, várias acusações contra Lutero, e ele então começou a copiar todos esses pecados, essas acusações que vinham na mente dele. Por fim, ele pegou então uma caneta vermelha, uma pena vermelha, e escreveu ali no final: mas o sangue do Senhor Jesus Cristo me purifica de todo pecado. E por fim ele orou: arreda de mim, Satanás. É essa a fé que nós temos, a fé no sangue do Senhor Jesus Cristo, a fé na palavra de Deus, a fé nas promessas do Senhor. E essa fé faz com que nós venhamos banir todos os dardos inflamados do diabo. Um segundo dardo que pode seria pensamentos de dúvida, pensamentos de desobediência, de rebeldia, pensamentos de malícia, de concupiscência, ou então pensamentos de medo, onde ele lança sugestões em nossa mente, para que nós venhamos duvidar das promessas de Deus, para que nós venhamos temer diante dos dias maus, ou que nós venhamos desobedecê-lo, ou colocar em nós um desejo de nos rebelarmos contra ele. Todas essas são dardos inflamados do diabo. As sugestões em nossa mente que nos levam a desacreditar do que Deus ele nos falou. Gênesis capítulo 3 verso 1 diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então nós vemos ali a astuta cilada, o astuto dardo que o diabo lançou contra a mulher, para que ela duvidasse do que Deus ele tinha criado, do que Deus ele tinha feito. Podem ser também dardos, podem ser conselhos para nós trairmos a Jesus. Um dos dardos inflamados que ele pode lançar em nossa mente é o que ele fez contra Judas. Em João capítulo 13, o verso 2 diz: e acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse.
é um dardo inflamado, que nós venhamos negar Jesus, que nós venhamos pecar contra Jesus, que nós venhamos negá-lo ou deixar de buscá-lo, seria então uma das setas, um dos dardos que o diabo ele pode lançar. Poderia ser conselhos para nós não cumprirmos a vontade de Deus. Mateus capítulo 16, do verso 22 e o verso 23 diz: e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O contexto, os irmãos conhecem, no capítulo 16, onde Jesus ele havia perguntado para os seus discípulos: quem os homens diz ser ele? E uns começaram a dizer que poderia ser o profeta Elias, outros disseram que era Jeremias, assim foi. E ele perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro então disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A partir daí Jesus começou a dizer que importava que ele fosse a Jerusalém e ali ser morto e ser crucificado. Importava que ele fizesse a vontade de Deus pela qual ele veio, ir à cruz. Pedro então o chama à parte e começa a dar conselhos a ele, para que ele não se sujeitasse, para que ele não fizesse isso, para que ele não fosse para a via dolorosa. Nós vemos que esse conselho do diabo foi um dardo, foi uma flecha, foi o diabo então usando a Pedro. Tanto é que Jesus aqui fala: para trás de mim, Satanás, que repreende então a Pedro, que estava se deixando ser usado pelo diabo. São dardos inflamados do diabo, conselho para nós não cumprirmos a vontade de Deus. Esses conselhos, esses dardos, eles podem ser apagados através da fé, o escudo da fé, que pode apagar todos os dardos inflamados do diabo. Pode ser também um outro exemplo em relação aos dardos, pode ser conselhos para sermos julgados por Deus. 1 Reis, capítulo 22, do verso 20 ao verso 23 diz: e disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. É um conselho na boca de profetas que estavam falando então mentiras, induzindo então ao rei Acabe, juntamente com Josafá, o rei Josafá, para que eles não voltassem ou não crescem em Deus, desobedecessem a Deus. Então são alguns dardos, alguns exemplos de dardos que o inimigo ele pode lançar contra você, contra a igreja. Mas esses dardos, a forma de nós então impedirmos, não é amarrando o diabo, não é decretando alguma coisa. A maneira que você derrota e que você faz com que esses dardos eles não atrapalhem a sua vida é através do escudo da fé. Fé no que Deus prometeu, fé nas Escrituras Sagradas, fé na Palavra de Deus. Paulo ele não nos diz para nós decretarmos, ele não nos diz aqui para nós amarrarmos o diabo, ele não mostra aqui para nós estarmos repreendendo o diabo. Ele nos mostra aqui que a maneira para nós derrotarmos o inimigo em relação a esses dardos é o escudo da fé. Isso que a Escritura Sagrada nos ensina. Olha aqui o verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos, qualquer um que seja, todos os dardos inflamados do maligno. É a fé que a Bíblia então nos mostra, nos exorta, para que apaguemos todos os dardos inflamados do diabo. A fé em Deus, a fé em sua bendita palavra, a fé em suas promessas, a fé no que Ele prometeu para nós. O verso 17: tomai também o capacete da salvação. Este é o quinto item da armadura. O capacete do soldado romano, ele era feito de metal resistente, tal como o bronze ou o ferro. Paulo aqui, ele está se referindo à nossa convicção de salvação, no qual o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ou seja, nós já temos a vida eterna. O quinto item é a convicção de salvação, é a convicção que você é filho de Deus, é a convicção que o sangue do Senhor Jesus Cristo perdoou todos os seus pecados, que você fora realmente justificado por Deus, você fora feito agora filho de Deus, que você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que você é filho. Esta é a quinta arma para que você venha utilizar, e através dela você ficar firme, e através dela você conseguir resistir no dia mau. É a sua convicção que você é salvo. A sua mente, a mente de Cristo, deve ter essa convicção que você é salvo. Tomai também o capacete da salvação. Romanos, capítulo 8, o verso 16, ele diz: e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é nascido de Deus, você é o templo do Espírito Santo. A eficácia do sangue do Senhor Jesus Cristo ocorreu em sua vida, e você foi purificado de todos os pecados, não obstante qualquer um que tenha sido, porque o sangue de Jesus Cristo é maior do que todos os pecados que porventura você tenha cometido, e o sangue de Jesus Cristo te purifica, tornou-se então filho de Deus. Essa é a nossa convicção, e essa é um item que deve fazer parte da nossa armadura, a nossa convicção que já temos a vida eterna. 1 João, capítulo 5, o verso 13 diz: essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes. Eu não vou herdar a vida eterna, eu já tenho a vida eterna. Eu não vou me tornar filho de Deus, eu já sou filho de Deus. O meu nome já está escrito no livro da vida eterna. 1 João 5,13: para que saibais que tendes. Nós já temos a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Charles Hodge, ele diz: o que adorna e protege o cristão, que o capacita a levantar a cabeça com confiança e alegria, é o fato de ser salvo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 8: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então este é o quinto item que deve adornar a nossa armadura, a armadura de todo cristão: a convicção de salvação, o capacete da salvação. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Temos aqui o sexto item que deve adornar a nossa armadura: a espada do Espírito.
De todas as 6 peças da armadura, a espada é a única arma de ataque. Paulo fez aqui a referência à palavra de Deus como sendo a Escritura Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 3, o verso 16 diz: toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Pedro 1, verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, essa é a palavra. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, palavra inspirada pelo Espírito Santo, palavra verdadeira, palavra essa que fora inspirada através de homens pelo Espírito Santo e fora preservada aos nossos dias. O que nós temos diante de nós é Deus se deixando ser conhecido, Deus se revelando a nós, é Deus falando conosco, é a sua bendita palavra, é o próprio Deus se deixando ser conhecido, é a nossa convicção que nós estamos diante de um livro que é a palavra de Deus. Se nós temos essa certeza, essa convicção, nós estamos adornados então com esse sexto item que faz parte da nossa armadura, as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, ela deve ser usada, em primeiro lugar, para resistir à tentação, conforme Jesus fez, citando as Escrituras para repelir o diabo. O que Jesus ele nos deu como exemplo, quando ele foi tentado, é o uso da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, do 1 ao 10 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos lhe dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Vemos aqui o próprio diabo fazendo uso das Escrituras Sagradas, mas de uma forma deturpada. Ele então disse: se o Senhor Jesus Cristo usou a Bíblia, eu também vou usar. Mas ele usou de uma forma deturpada. Nós vemos aqui que Jesus usou novamente as Escrituras Sagradas para então repreendê-lo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos darão ordens a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Uma das formas do diabo querer também tentar é prometer algo que nós já temos. Às vezes ele quer nos prometer alegria, mas essa alegria você já tem em Cristo. Ele quer te dar a paz, mas essa paz você já tem em Cristo. Ele quer te prometer felicidade, caso você faça algo, caso você peque, caso você use o que ele se propôs, mas prometendo algo que você já tem. O que o diabo está prometendo aqui para Jesus, algo que Jesus já tinha. Jesus é Senhor, soberano, Criador dos céus e da terra, mas ele está dizendo: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ele está prometendo dar algo no qual Jesus já tinha, visto que Jesus é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Tudo isto darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Nós temos que usar a espada do Espírito,
em primeiro lugar, para resistir à tentação. Mas temos que usar também a palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso conhecimento acerca da verdade, para nós crescermos na palavra inspirada, na verdade revelada a nós. As Escrituras então nos edificam. Efésios capítulo 2, o verso 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O que edifica a igreja não são sonhos, não são revelações, não são profecias. O que edifica a igreja é a palavra dos apóstolos e dos profetas. O que leva a nós a conhecermos a Deus e verdadeiramente nos estruturarmos na verdade são as Escrituras sagradas. É esta a terceira parte, a sexta parte dessa armadura, a palavra de Deus, a espada do Espírito. É ela que nos edifica, é com ela que nós iremos vencer as tentações do diabo. Ela também serve para a nossa admoestação, para a nossa repreensão, para a nossa exortação. Essa palavra ela tem o poder também para confrontar os nossos pecados. Tito capítulo 1 verso 9 diz: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Com essa palavra você pode confrontar as pessoas, você pode fazer uso dela para admoestar alguém em pecado. A partir do momento que você faz uso das Escrituras sagradas, você mostra a sua autoridade na palavra de Deus. A palavra de Deus, essa espada do Espírito, também deve ser usada para a nossa evangelização. 1 Pedro capítulo 1 verso 25: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É a espada do Espírito. Com ela nós confrontamos o diabo que nos tenta, com ela nós somos edificados, com ela nós podemos admoestar, com ela também nós podemos evangelizar, levar alguém a Cristo. Em todas as formas, de todas as maneiras, a palavra do Senhor ela é eficaz e ela cumpre os seus propósitos. Hebreus capítulo 4 verso 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Isaías 55 verso 11: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Nós cremos, visto que a palavra de Deus nos ensina que existe uma guerra espiritual. Essa guerra ela é travada contra o diabo, e Paulo então nos exorta para nós usarmos essa armadura, tomarmos posse dessa armadura. Mas como nós iremos vencer e ficarmos firmes? Não é amarrando o diabo, não é repreendendo a ele, mas fazendo uso desta armadura, é usando a armadura, é através da justiça, é através da verdade, é através da convicção de salvação, é através de você sabendo levar alguém a Jesus e também proclamando o Evangelho, é através da sua fé, é através da palavra de Deus. São esses os itens que Paulo nos mostra que nós devemos usar para confrontar o inimigo, resisti-lo e ainda ficar firme. Lembrando que os dias são maus, então a melhor forma é usarmos esta armadura que a Escritura Sagrada nos ensina. Essas armas estão relacionadas com a nossa doutrina e com o nosso caráter cristão, não com decretos, com amarrações ou com ordens contra o diabo. Tiago nos diz: sujeitáveis pois a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Nossa resistência ao diabo é a consequência de nossa sujeição a Deus. E isso ocorre quando nós nos sujeitamos à sua bendita palavra. Que possamos estar firmes, convictos que isso nos basta, a armadura que Deus nos dá. Com ela venhamos adornar o nosso caráter e ficar firme na nossa doutrina e caráter, verdade bíblica e caráter cristão. É essa a forma de nós vencermos o diabo. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico que nós, enquanto igreja, venhamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, tendo como base essa armadura que nos está aqui à nossa disposição, e que venhamos nos revestir dela, fazer uso, ó Pai querido, dessa armadura. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aumenta a nossa fé, ajuda-nos, ó Pai querido, a não vacilarmos em relação às nossas convicções, que somos os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos usar a tua palavra bendita, meditarmos dela de dia e de noite. Senhor, que essas verdades, que esses itens que fazem parte dessa armadura possa adornar a nossa vida. Eu suplico a Ti, em nome de Jesus, amém.